Olá a todos, eu sou o Regivaldo Silva, sou aluno da Universidade Estadual do Estado do Ceará, UES, curso licenciatura em História no Polo de Pedra Branca. Hoje vamos abordar os currais humanos e a política pública do Estado do Ceará entre a seca de 1877 a seca de 1932. Né? Alguém que já ouviu falar na Grande Seca de 77? Essa seca foi uma das maiores secas, né, que já ocorreram aqui no estado do Ceará. Ela durou os 3 anos, né? Só durou 3 anos. Uma das mais graves do período imperial, né? Que tem até uma curiosidade relacionada a ela, que o imperador Dom Pedro II, ao vir ao Nordeste, né, ele prometeu defender até a última a joia da coroa, né, para amenizar o sofrimento dos súditos, né, da região, né? Isso se revelou em algumas obras que ele construiu, né? Uma delas que conhecida na nossa região, né? Que é o açude Cedro, né? Aqui no município de Quixadá, né? Essa seca durou de 1777 a 1879, né? Foi a primeira a ser documentada amplamente, né? Pelo jornalista, estudioso, documentarista Rodolfo Teófilo, né? Que documentou ela, fotografou, né? E descreveu diversos relatos, né, da seca, né? Essa seca levou uma situação desesperadora às famílias que viviam no interior do estado, né? Obrigando, devido à fome, essas famílias foram obrigadas a migrar, né? Ou para outros estados, que no caso a maioria foi para o estado da Amazonas, né? Cerca de 120 mil pessoas foram migraram para o estado do Amazonas, né? E a outra parte, ou para alguns estados aqui de perto, né? Como Rio Grande do Norte, como a própria Bahia, ou até para a região do Sudeste, os que restaram se direcionaram à capital, né? Fortaleza, que de 21 mil habitantes, né, pelo censo de 1872, passou a ter 130 mil habitantes. Né? Essas migrações em massa geraram grande quantidade de flagelados na rua de Fortaleza, né? Principalmente na capital, Fortaleza, né? Que naquele período vivia um período de abundância, né? Devido à questão do desenvolvimento das plantações de algodão, né? Vivia um período de riqueza e abundância e já tinha uma elite local estabelecida, né? Que tinha uns padrões, digamos assim, baseado na Europa, né? Baseado principalmente em Paris, né? Que tinha avenidas largas, tinha casarões, né? Tinham os cafés espalhados pela cidade. E essa enorme quantidade de flagelado, de pedinte nas ruas, gerou uma revolta, gerou um descontentamento na elite local, né? Que pedia pedia às autoridades, né, que tomassem providência com relação a esses flagelados que viviam jogados pelas ruas, pedindo, muitos sem condição nenhuma, né? Essa quantidade, essa elite local, né, ela exigia que os miseráveis fossem relocados, né? E isso daí fez surgir os subúrbios de Fortaleza, né? Alguns dos grandes bairros, né? Que foram, através desses flagelados, foram segregados em algumas partes do subúrbio da capital do estado, Fortaleza, né? Esse aqui, ó, a gente pode ver nessa imagem aqui, flagelados tentando sair da seca, sair do interior do estado, né? Essa aqui é uma imagem que foi tirada na ferrovia do município de Iguatu, com uma quantidade enorme de flagelados, né? Não tem nem como contar, aguardando o trem para ir para Fortaleza, né? Nessa outra imagem já é os flagelados em Fortaleza, né? Já os flagelados em Fortaleza, na Praça da Estação, aguardando ou por alimentos, ou por assistência social, ou por alguém que procurasse oferecesse algum tipo de trabalho. Né? Muitos desses flagelados eles eram enviados para as obras públicas, né? Para a construção de ferrovias, para a construção de açudes, até mesmo de estrada. Porém, nesse período o governo não dispunha a grande quantidade de obras, sendo que alguns eram enviados para essas obras, outros não, ficavam perambulando pelas as ruas da cidade, né? A cidade não estava preparada para a grande quantidade de pessoas, né, que andavam perambulando e se aglomeravam nesses subúrbios, né, nessas subúrbios, né, nessas casas de taipa, nessas
condições insalubres, né? Sem higiene, sem tratamento de esgoto, sem água potável para o consumo dessas pessoas. Isso fez com que rapidamente diversas epidemias se espalhassem pelo município, né? Pela Fortaleza, no caso. Devido a essas aglomerações, epidemias como a varíola, como a febre, entre outras, levaram à morte de milhares de pessoas, né? Estima-se que cerca de 25 a 80 mil pessoas morreram só da varíola, né? Segundo o engenheiro André Rebouças, né, 2 milhões de pessoas foram atingidas pela seca, né? Sendo que 180 mil morreu de fome e 80 mil de varíola, né? Nessas imagens aqui a gente pode ver crianças e adultos, né, que morreram, né, na linha do trem, que era o trajeto que eles faziam em direção à capital, né? Infelizmente essas pessoas não conseguiram chegar até Fortaleza, né, para conseguir algum tipo de amparo, né, e acabaram morrendo, né? Nessa outra imagem aqui podemos ver o Rodolfo Teófilo, né, no Morro do Moinho, né, um subúrbio de Fortaleza que foi formado pela essas aglomerações de pessoas, né? Você pode ver as condições das casas, são casas de taipa que não tem a mínima estrutura adequada, né, para atender a questão da demanda da quantidade de pessoas, né? Rodolfo Teófilo, como ele era farmacêutico, ele mesmo realizava alguns tipos de tratamento. Nesse aqui ele está fazendo uma vacinação, né? Dessa forma, a Fortaleza ela estendeu muito, né? Estendeu muito a sua quantidade de pessoas, né? E o modo de vida desse sertanejo, de certa forma, foi alterado, né? Como ele trabalhava, lidava com a roça, com um animal, passou a ter um outro emprego. Por exemplo, trabalhar de hora certa, trabalhar numa fábrica, trabalhar numa indústria, deixou de trabalhar no campo, né? Isso alterou um pouco a vida do sertanejo, né? Agora vamos exercitar um pouco do que a gente viu nessa aula, né? Eu quero que vocês descrevam de que modo a seca de 1877 mudou a cidade de Fortaleza e quais aspectos do cotidiano do sertanejo foi alterado, né? Com a vinda deles para a cidade, né? Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula, que tenham compreendido um pouco do tema e que vocês possam a conhecer e a entender um pouco da história do nosso Ceará, que sofreu diversas secas, né? Teve seu povo flagelado, passou por diversas fomes e enfrentou diversas doenças, né? Que levaram muitas pessoas à morte. Até a próxima, pessoal!